Serete. Eu sou Serete. Minha presença torna-se possível pela junção dos 4 vivos no seu canal do éter, que me permite descer à periferia desse canal. Eu sou uma forma de luz que intervém não no destino de suas pessoas, mas no destino do conjunto dos sistemas solares e planetários. Entretanto, é conveniente, devido à sua nova estrutura, que eu lhes dê algumas informações relativas aos fenômenos que devem ocorrer nos próximos anos de seu ciclo de evolução humanitário, filosófico, espiritual, estrutural e psicológico de seus seres e da totalidade de seus sistemas solares. Nossa radiância estende-se somente a partir da 18ª dimensão e remonta até a 31ª dimensão, que é, portanto, a antepenúltima dimensão acessível a uma radiância isolada de luz, antes de reintegrar a luz original de todas as fontes. O grau de evolução profundamente diferente de nossas radiâncias, em relação à sua humanidade encarnada, não apresenta qualquer semelhança de evolução ou de involução. Nosso papel situa-se numa radiância de luz que permite aos sistemas planetários e aos sistemas solares alinharem-se com nossas radiâncias, de maneira a serem trasladados, através dos saltos dimensionais de invaginação em si mesmas de matrizes fontes, para permitir a translação, ao longo de nossas radiâncias, do conjunto de planetas e sistemas solares capazes de seguir essa radiância para aproximar-se da fonte do Sol central da galáxia e dos sóis centrais que participam da evolução do Filho, do Pai, da Mãe em relação à lei de um. E há inúmeras analogias, entretanto, entre o que deve acontecer em seu corpo, em suas estruturas, e o que deve advir nesse sistema solar nos próximos anos de seu tempo manifestado. Nesse sentido, eu venho dar-lhes elementos de apoio, de comparações, de semelhanças existentes entre as esferas planetárias e os seus próprios vórtices energéticos. Primeiramente, o planeta Mercúrio deve ser absorvido na protosfera solar, provocando um desengajamento e uma irradiação de energia considerável em direção à sua própria atmosfera terrestre. Sobrevirá a esse momento uma dilatação extrema e intensa, da fonte central de seu planeta, para o interior do núcleo cristalino. Naquele momento, suas estruturas cristalinas vão vibrar de maneira a transmutar alguns constituintes que lhes são próprios em outros constituintes muito mais etéreos e capazes de fluidez muito mais importante. As modificações estruturais são prévias à ascensão de sua esfera terrestre numa órbita muito mais ampla em relação ao Sol. Isso significa que a amplitude de irradiação de sua própria fonte interior torna-se-á muito maior, ela também. Paralelamente a isso, a criança Lua será capaz de viajar sozinha, o que significa que seu satélite desaparecerá. Quando desse movimento de translação da órbita planetária, seu planeta vai parar de girar em torno do Sol, fazendo com que a metade do globo permaneça em pleno dia durante 3 dias, enquanto a outra metade estará em plena noite durante 3 noites. Ruídos, surpreendentes e terríveis, estarão presentes na atmosfera do planeta. Durante essa fase delicada, os seres despertos serão colocados em estado de catalepsia, em estado de catatônia, para evitar desgastes que podem intervir em suas estruturas celulares, cerebrais e biológicas. Durante esses 3 dias, o planeta Vênus aproximar-se-á da órbita terrestre, como já ocorreu há muito tempo. Naquele momento, a irradiação solar mudará de aparência, para aqueles que terão a chance de ver durante esses 3 dias de luz. A irradiação mudará de cor. Vocês começarão a sentir os efeitos de uma nova irradiação, que será composta da luz dourada habitual, na qual já estará presente a irradiação azul do Sol central da galáxia. Isso manifestará a influência de nossa radiância azul, nós, que somos os guias azuis de Sírius. Esses 3 dias de trevas e de luz sobrevirão na última fase pré-ascensional. Os seres humanos que tiverem sido capazes de sobreviver a essa mudança vibratória serão reunidos e agrupados. Vocês serão notificados, algum tempo antes, do desencadeamento desses fenômenos. Após, efetivamente, peregrinações devem sobrevir sobre esse planeta, uma voz falar-lhes-á ao ouvido e preveni-los-á 72 horas antes desses eventos. Vocês deverão estar prontos, no momento em que serão informados, para se afastarem das cidades, para se afastarem das estruturas elétricas, para se assegurarem em um local tranquilo. Não haverá mais eletricidade nem meios de transporte sobre este planeta. Vocês deverão abastecer-se de flores de aubepine e espinheiro, pirriteiro. Vocês deverão abastecer-se de velas.
Vocês devem abastecer-se de água purificada que lhes permita permanecer no mesmo local durante os 3 dias de luz ou de trevas, a fim de preparar seu corpo para os fenômenos de ascensão, para os fenômenos de reagrupamento que sobrevirá após, no momento de reconstrução de fenômenos geomagnéticos, elétricos e humanos sobre este planeta. Aí estão as primeiras informações. É importante que vocês as conheçam, não ainda para divulgá-las, mas para tê-las fechadas em algum lugar, em vocês, a fim de se prepararem para o que vem. Eu, agora, estou pronto para um espaço livre de questionamentos. Pergunta: quem é você? Nós fazemos parte de um grupo de seres que vivem no Sol Central, que jamais passaram pelos fenômenos da encarnação, e evoluem desde a 21ª, a 24ª e a 31ª dimensão e, alguns de nós, até a 18ª dimensão. Somos capazes de manifestar-nos até certo ponto. Isso se tornou possível pela ativação de sua 11ª dimensão e não somente de sua 6ª dimensão. Nós somos seres sem qualquer aparência ou qualquer forma humana definida como entidade biológica. Nossa forma é um brilho de luz pura, de cor azul. Pergunta: durante os 3 dias, a França ficará no escuro? Isso não está precisado, de momento. Dependerá do momento em que isso sobrevier, mas há, efetivamente, fortes chances de que seu país seja invadido pela noite, nessa face, em todo o caso. Desde o meio do Atlântico até o meio do continente asiático, vocês vão ficar no escuro. Na face oposta, a Austrália e algumas partes opostas a essa superfície do globo, ficarão na luz. O Sol será bloqueado no seu zênite e em alguns pontos para outras regiões da luz. Pergunta: a que serão devidos os ruídos terríveis de que fala? A parada da rotação da Terra e as irradiações, aos ventos cósmicos, que vão irromper em seu sistema planetário. Pergunta: como ocorrerá a catalepsia que alguns vão viver? Ela será induzida por si, pela irradiação eletromagnética e sua potência. Mas nós os preveniremos por intermédio da voz da Mãe Celeste, aquela a quem denominam Maria, ouvida fora da orelha esquerda, para todos ao mesmo tempo, que os prevenirá, precisamente, 72 horas antes desse movimento de transmutação. Não deverão ficar na cidade naquele momento. Vocês deverão afastar-se, o máximo possível, de toda agitação, cidade e movimentação do que chamam de polos elétricos relacionados à atividade de suas cidades. Pergunta: qual é a função da flor de aubepine, espinheiro? A flor de aubepine é uma flor simples, cuja irradiação, muito especial, tem a capacidade de canalizar os fluxos eletromagnéticos, de alinhá-los e de sincronizá-los entre o polo cefálico, o polo cardíaco e o polo pancreático, a fim de harmonizá-los, todos os 3, juntos, e permitir às suas estruturas lutar contra a ruptura geomagnética provocada pela reabsorção de Mercúrio. Pergunta: qual será a utilidade das velas? A vela é o elemento luz que os unirá à luz autêntica. Essas velas deverão ser, imperativamente, em cera de abelha. As outras velas não se acenderão. Pergunta: você falou de água purificada. Há alguma purificação especial a prever? A purificação dessa água será feita pela adição, a essa água, em pouquíssima quantidade, de geleia real. Pergunta: e sobre a transmutação de nossos constituintes? As transmutações de seus constituintes serão numerosas. Elas serão relacionadas tanto aos níveis atômicos como aos níveis subatômicos e celulares, como ao nível de sua estrutura de DNA, a fim de permitir-lhes deslocar-se na 5ª dimensão. Os constituintes múltiplos de seu ser serão tocados em graus diversos, como alguns órgãos que estavam até então completamente adormecidos na idade adulta, no ser humano, a fim de fornecer uma nova identidade. O órgão que será reativado, prioritariamente, é o timo. E outro órgão seguirá de perto. Trata-se da epífise pineal, diferentemente chamada resquícios de seu cérebro reptiliano, a qual se tornará muito mais espessa e será capaz de modificar completamente seu relógio biológico interno porque, naquele momento, vocês passarão a uma consciência que não conhecerá mais a alternância entre vigília e sono. Vocês se tornarão seres conscientes durante a totalidade de seus dias e de suas noites, por ocasião da nova revolução de seu planeta, quando ele estiver próximo a 1/8 do Sol central da galáxia. Naquele momento, seus ciclos de dias e de noites durarão 32 horas e vocês estarão conscientes, desde a sua descida na encarnação até o final de seus dias. Pergunta: como preparar nossas estruturas para esses eventos? Estar na neutralidade. Desenvolver cada vez mais a consciência de si mesmos.
Sua consciência deve purificar-se cada vez mais, tornar-se cada vez mais lúcida às coisas que pertencem à luz, fechar-se cada vez mais às coisas que pertencem à não-luz. Pergunta: quando se produzirão esses eventos? Há somente que pensar que o que vocês chamam de eventos sobrevirá durante esse período de 7 anos que se estende entre julho de 2005 e julho de 2012. Nota da redatora de 29 de setembro de 2011. As preconizações de ordem material velas, água, aportadas por Serret, em 2005, e por outros intervenientes, nos alguns anos que seguiram, concerniam a um período de 7 anos, indo de julho de 2005 a julho de 2012, data apresentada, então, como limite. Durante esse período, o não conhecimento do modo pelo qual os eventos iam desenrolar-se, necessitava dessas ditas preconizações. Devido a transformações da humanidade, vividas desde aquela data, em especial, os casamentos celestes, os intervenientes, mais recentemente, indicaram que esses imperativos de preparações tornaram-se obsoletos e que hoje, mais do que nunca, só a consciência é capaz de ser, ela mesma, a preparação. Em 6 de setembro de 2011, Serret esclarecia, igualmente, que não existe lugar algum, não existe qualquer espaço, não existe qualquer pessoa, mais, capaz de ajudá-los, que não seu próprio coração. Aos 3 Dimensões, 4 de julho de 2005. Tradução para o português: Zulma Peixinho. Revisão: Célia G. Mensagem atemporal.